Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje vamos estudar a lição de número 10 da revista A Viva Tua Obra, da CPAD. E o texto áureo diz assim, ó: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63, verso 3 e 4. A verdade prática diz assim: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Essa revista, ela traz o assunto Aviva a Tua Obra, então ela vem falando a respeito de avivamento no decorrer de todas as suas lições. E hoje uma lição muito especial vai falar a respeito do avivamento na vida pessoal do crente, né? O avivamento na vida pessoal do crente, lição de número 10. A leitura bíblica está em Salmo 63, do verso 1 até o 8, e vamos ler. Diz assim o texto: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, e o meu corpo te almeja. Como a terra árida, exausta e sem água, assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, e a tua mão direita me ampara. Que lindo salmo, né? A palavra de Deus na leitura da nossa lição de hoje. Irmãos, a nossa lição ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico fala a respeito do avivamento na vida do salmista. Segundo tópico, o avivamento espiritual do crente. E o terceiro e último tópico fala sobre a vida pessoal e familiar do crente avivado. Então, como eu falei antes, a lição de hoje ela é muito importante e especial, porque vai falar de como o avivamento ele se desenvolve, como o avivamento, qual o impacto do avivamento na vida pessoal do crente, porque a gente falou de avivamento no Brasil, falamos de avivamento na igreja, falamos de avivamento de uma forma coletiva, mas hoje vamos tratar o avivamento de uma maneira pessoal, como eu, um crente avivado, me comporto em casa, no trabalho ou nos lugares e ambientes aonde eu frequento. E antes de entrar na lição, muito importante, eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Ao se inscrever, ativa o sino das notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal. De segunda a sexta nós temos o oráculo do dia, que é uma palavra, um vídeo curto com uma palavra para abençoar a sua vida todas as manhãs, às 6 da manhã. Esse vídeo está aqui no nosso canal. E aos sábados e domingos nós temos as lições da escola bíblica. Então temos vídeos aqui todos os dias. E é muito importante que você se inscreva e ativa também o sino das notificações. Assim você vai receber lá o lembrete que já tem um vídeo novo aqui no nosso canal. E eu quero chamar a atenção para você que nos acompanha aqui nas lições da escola bíblica, para você também nos acompanhar nos oráculos. É muito importante todas as manhãs você ter uma palavra para conduzir e direcionar o seu dia, que pode até ser o seu devocional diário. Olha que maravilha. Então,
eu te convido a também assistir os oráculos. Quanto às lições anteriores dessa lição aqui, dessa revista Viva a Tua Obra, tem aqui na descrição desse vídeo um link de um oráculo, o link das lições anteriores, e lá embaixo tem também o link do meu Instagram. Você pode também estar nos seguindo no Instagram, deixando as suas perguntas. Todos os dias eu coloco a caixinha de pergunta ali para você poder interagir diretamente comigo, e também é mais rápido de eu responder por lá do que por aqui. E ao final dessa lição, te peço também que comente aqui respondendo o questionário da lição ou trazendo qualquer opinião, crítica, dica. Estamos aqui abertos e eu sou muito grato por todos vocês que assistem às nossas aulas e que também nos acompanham, tá bom? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Agora, irmãos, entrando na lição, vamos falar do primeiro tópico, que é o avivamento na vida do salmista. E antes disso, nós vamos ler um pedaço da introdução que diz assim, ó: é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola ou a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a área de atividade, principalmente na proclamação do Evangelho. Assim, estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Então, preste atenção. Muito se tem falado no decorrer das lições a respeito do avivamento, e agora nós precisamos entender que nada disso faz sentido ou importa se o próprio crente não for avivado em sua vida pessoal, em sua vida particular. Até porque tudo aquilo que se expressa, ou tudo aquilo que é demonstrado no templo ou em uma adoração coletiva, tudo isso é o reflexo de uma adoração pessoal, de uma adoração íntima, de uma adoração em oculto. Então, o culto externo, né, a adoração coletiva, ela é o espelho daquilo que nós fazemos no secreto com Deus. Então, aí está o defeito e o problema de muitos crentes que querem apenas externar uma adoração ou um avivamento, né, um fervor externo. Mas quando estamos no secreto com Deus, ali é que o verdadeiro ou o maior avivamento deve se manifestar, na nossa busca diária da presença de Deus. A lição vai falar exatamente disso. E como exemplo, né, como um parâmetro, nós vamos pegar a vida do salmista, tendo por base aqui esse Salmo 63, que é o Salmo de Davi. E o primeiro ponto aqui desse primeiro tópico fala uma busca sincera. Olha o que diz aqui, ó. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Aqui eu quero falar um pouco a respeito disso, porque todos nós enfrentamos dificuldades e lutas na nossa vida diária, né? Em todos os lugares. Se você vai para a igreja e volta e na igreja diz que a sua vida vai às mil maravilhas, que não tem nenhum problema, que tudo vai bem e tal, pode acontecer de ser assim, né? Mas isso não é sempre. É uma fase. Então, assim como momentos difíceis vêm, momentos bons também. E a nossa vida, ela é uma construção desses pequenos momentos de dificuldade e momentos bons, mas as lutas, elas sempre estarão presentes. É o Bob que está aqui. Tá.
Então a diferença é que nós precisamos buscar a Deus sempre, em todos os momentos. E as dificuldades que enfrentamos, elas aparecem para que a gente possa superá-las. E assim também elas servem para nos aproximar de Deus. As pessoas, de uma maneira equivocada, usam essas dificuldades para se afastar de Deus. E isso é um erro gravíssimo. Nós precisamos nos aproximar de Deus ainda mais nos piores momentos. Segundo ponto aqui dentro é contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha um anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Verso de número 2 do Salmo 63. Esse contato glorioso com o Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Por isso, os lábios do salmista louvarão ao Senhor. Verso 3. E ele o bendirá enquanto viver. Tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos. Verso 4. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Esse é um ponto também interessantíssimo. O salmista, ele anseia, ele deseja, ele anela por estar na presença de Deus e por contemplar duas coisas, a fortaleza e a glória de Deus. Duas coisas que nós encontramos e que nós facilmente identificamos quando estamos na presença de Deus. É a grandeza da fortaleza de Deus. Existe um lugar seguro para o crente estar, e esse lugar é a presença de Deus. Ali nós sentimos a segurança de que nada pode nos abalar quando estamos na presença de Deus. E a outra coisa é a glória de Deus. Não há como estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus e não ser impactado com a glória de Deus. Então, em meio às dificuldades, em uma realidade de lutas e de problemas, o salmista, ele tem a inteligência espiritual e o desejo de estar na presença de Deus, pois ali ele encontra a fortaleza e a glória de Deus. Mais uma vez, as dificuldades e problemas da vida nos impulsionam a buscar e a querer estar na presença de Deus. E o terceiro ponto aqui dentro é Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca o louvará, o Senhor da vida. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia do seu auxílio. Então, algo que as pessoas facilmente e muitas vezes fazem é esquecer de meditar na palavra de Deus e de querer estar em um momento de oração com Deus. Por que elas esquecem disso? Porque estão muito ocupadas e com a sua visão focada em seus problemas. Mas um crente avivado, lembrando que estamos falando de um crente avivado, o crente avivado, ele entende que as respostas e que a solução está na oração e na palavra de Deus. Por isso, a meditação diária da palavra de Deus, ela é muito importante. E você tem a oportunidade de aqui nesse canal nos acompanhar no oráculo do dia. Todos os dias, às 6 da manhã, você tem uma palavra de Deus aqui para edificar a sua vida. E essa pode ser uma meditação diária para você. O crente avivado, ele entende que a resposta de Deus, ele entende que a solução para a sua causa ou seu problema está na palavra de Deus. E isso é o auxílio de Deus. A palavra de Deus, a direção de Deus, ela é o nosso auxílio. E o salmista aqui, ele compreende isso. E nós podemos perceber que através do Salmo 63, o salmista, ele tem a inteligência e a sabedoria de querer estar na presença de Deus para assim receber de Deus o seu auxílio. E o segundo tópico aqui é o avivamento espiritual do crente. E o primeiro ponto é reservando uma agenda de
piedade. Olha que coisa importante. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que, ao longo das Escrituras e da história da igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente. E quais são esses itens, né? Quais são esses elementos? A prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional. Isso aqui é essencial para o crente. Estreitar, afinar a sua comunhão com Deus. E como podemos fazer isso? Não há outra solução, não há outra alternativa, não tem outra forma a não ser ter um momento com Deus. Você precisa ter o seu momento a sós com Deus. Em algum momento do seu dia, você precisa separar para você estar em oração e meditação da palavra de Deus. Isso tem que ser diário, não pode ser uma vez por semana, não pode ser uma vez no mês, não pode ser esporadicamente, tem que ser diariamente, aquele momento que você não vai fazer outra coisa a não ser meditar na palavra de Deus e estar em oração. Pastor, quanto tempo por dia eu devo separar? Isso aí é você que vai definir. Mas se você não faz isso, eu aconselho você a separar 5 minutos. 5 minutos por dia. Conforme você for fazendo, você vai sentir a necessidade de aumentar esse tempo. Mas inicialmente, comece com 5 minutos. Você vai ver que 5 minutinhos por dia, ali em oração e meditação da palavra de Deus, você vai ter uma vida muito melhor. Se você não sabe como fazer um devocional, posso te dar aqui um modelo muito simples. Você inicia o seu devocional fazendo uma breve oração de 10 ou 15 segundos. Você só vai dizer o seguinte: Pai, estou aqui na tua presença nesse momento e eu separei esses minutos para estar a sós contigo e agora eu vou ler a tua palavra. Fala comigo através da tua palavra em nome de Jesus. E aí você vai ler um versículo da Bíblia, 1 ou 2 versículos da Bíblia, e você vai meditar nesse versículo, você vai degustar esse versículo. Imagina que isso é uma sobremesa muito gostosa que você fica ali comendo bem devagar, saboreando, e é isso que você vai fazer com 1 ou 2 versículos da Bíblia. E você, depois de meditar nesses 2 versículos e entender e encontre a voz de Deus ali falando contigo dentro desses 2 versículos. Após isso, você vai fazer uma oração maior, uma oração um pouco mais extensa. De quantos minutos? 2 minutos ou 3 minutos. E aí você vai orar em cima daquele versículo que você leu. Pai, eu vi aqui na sua palavra que o Senhor é o meu auxílio, usando aqui o exemplo desse Salmo 63, que o Senhor é o meu auxílio e que eu devo desejar estar na tua presença, que eu devo desejar ver a tua glória, mas eu ainda não sinto esse desejo. Coloca no meu coração esse desejo e aí você vai desenvolvendo. A oração não precisa ser algo engessado, algo como uma reza, que é uma repetição das mesmas palavras sempre. Não, a oração ela tem que ser espontânea. Deus valoriza a espontaneidade. Então você precisa ter uma oração que seja espontânea, ainda que curta, mas que seja sincera e espontânea, com base no versículo que você leu. Após isso, você agradece e encerra. Pronto, siga a sua vida. E ao longo do dia, fique relembrando do versículo que você leu, daquilo que você leu no seu devocional. E no outro dia a mesma coisa. Eu aconselho você a fazer isso pela manhã, que aí você vai viver o seu dia em base daquilo que você teve de devocional pela manhã. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O ponto 2 aqui fala a respeito da prática da oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito da oração ao longo do dia. Aqui citamos o salmista Davi, que aqui nesse salmo ele fala que é no Salmo 55, ele fala que louva a Deus 3 vezes, que ora 3 vezes ao dia. Nós temos exemplo de Daniel também, que orava 3 vezes ao dia. Nós temos exemplo de Jesus, que separava momentos para estar em oração, noites em oração. Então,
A oração, ela precisa estar no cotidiano do crente. Ela é muito importante. Você precisa estar em oração e separar momentos do dia para você estar em oração. Iniciando com o devocional já vai melhorar muito a sua vida, mas se você puder separar outros momentos só para orar, também vai ser maravilhoso. E o terceiro ponto aqui é a leitura devocional da palavra de Deus. O crente deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender. Observe e vou repetir aqui. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver os seus preciosos ensinamentos. Por que nós devemos ler e estudar a palavra de Deus? Porque a Bíblia, ela tem aqui preciosos conselhos para uma boa vida nessa terra. Então, todo aquele que tira conselhos daqui da palavra de Deus e aplica na sua vida, a sua vida será melhor e mais abençoada. Então, o propósito de você meditar na palavra de Deus todas as manhãs é exatamente para você aplicar o conselho de Deus durante todo o seu dia. O terceiro e último tópico aqui, que nós vamos falar agora, fala a respeito da vida pessoal e familiar de um crente avivado. Primeiro ponto, a vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo e da doutrina e perseverança. Doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. Então, em suma, claramente há uma direção na palavra de Deus para desenvolver os aspectos relevantes na vida pessoal e na integridade. A vida pessoal do crente, ela deve ser blindada pela integridade. Você precisa ser uma pessoa íntegra. E a palavra íntegra do grego vem de teleios, que quer dizer alguém completo, alguém que não lhe falta nada. Você lê o livro de Jó, você vai ver que ele era um homem íntegro. Isso não está relacionado ao que ele possuía, mas está relacionado ao que ele era. Então, quando nós somos pessoas íntegras, nós temos integridade, nós temos completude. E alguém completo, alguém íntegro, é alguém que não lhe falta as coisas. Pelo contrário, ele supre as coisas. Então, em uma linguagem espiritual, o crente avivado, a sua vida pessoal deve estar diante de Deus com integridade. Então, você precisa buscar em Deus. Somente Deus pode proporcionar isso. Você precisa ser alguém íntegro diante de Deus. Eu acho que deu para entender, mas se você não compreendeu, comenta aqui embaixo que eu vou explicar melhor para você. Segundo ponto aqui dentro é a respeito da vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão, a demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta, portanto, uma vida de bênção no lar é uma consequência, como lemos em Efésios capítulo 5 e o capítulo 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, o melhor lugar para você expressar a sua vida avivada é dentro da sua própria casa, com o seu marido, com a sua esposa e com os seus filhos. Então, se você é alguém avivado, se você busca o avivamento, o amor, a tolerância, a paciência deve estar primeiramente dentro de sua casa. Paulo escreve a Timóteo dizendo que aqueles que rejeitam e aqueles que ignoram os seus irmãos, especialmente da sua própria família, é pior que o ímpio e tem negado a sua fé. Então nós não podemos tratar melhor ou com mais importância os irmãos da igreja do que a nossa própria casa, a nossa própria família. Então, o lugar onde você vai exercer o avivamento, exercer o amor de Deus, exercer a sua bondade, exercer a sua tolerância e tudo que envolve isso é dentro da sua própria casa. Se fôssemos perguntar se você é um homem de Deus ou não, a melhor pessoa que pode falar isso a seu respeito é o seu cônjuge. Então você precisa aplicar toda a sua espiritualidade dentro da sua própria casa. O terceiro e último ponto aqui fala a respeito da vida com os filhos.
Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. Primeira coisa que nós precisamos priorizar é o afeto. Temos algumas referências de Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2, Salmo número 2, verso 12, e a respeito dos cuidados espirituais, temos Deuteronômio, capítulo 11, verso 18 a 21. O hábito do culto doméstico, no Salmo 78, do verso 1 até o 9, e o relacionamento cristão com os filhos, Efésios, capítulo 6, verso 4, Colossenses, capítulo 3, verso 21, e a disciplina com os filhos, em Hebreus, capítulo 12, verso 7, Provérbios, capítulo 19, verso 18, e também Jeremias, capítulo 31, verso 20. Todas essas coisas precisam estar presentes. O afeto, cuidados espirituais que envolve a oração, a intercessão e o clamor em função dos filhos, o hábito do culto doméstico, trazer os filhos a uma adoração a Deus pessoal, não somente externa, no templo. A outra coisa fala a respeito da disciplina. Você precisa disciplinar os seus filhos para que eles exerçam essa disciplina no ato de orar, no ato de ler a Bíblia, no ato de buscar a presença de Deus e também no ato de congregar. Todas essas características precisam estar presentes na vida do seu filho, porque assim ele vai crescer com essa dinâmica, com esse cenário de busca e de avivamento. Então, consequentemente, ele vai ser também uma pessoa avivada se estiver dentro desses padrões, que são padrões bíblicos, conselhos bíblicos para uma boa criação e um bom relacionamento com os seus filhos. E o quarto e último ponto aqui fala a respeito de os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado, ele é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual. Olha o que diz em Esdras 3, do verso 11 até o 13. E o fortalecimento espiritual no interior do crente fiel em todas as situações da vida, e por isso ele é forte, conforme Neemias capítulo 8, verso 10. Semelhantemente a Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, o crente avivado não teme a morte, conforme Daniel capítulo 3, verso 12 e do 19 até o 26. E Daniel capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 10. E finalmente, o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver a Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Conforme Hebreus capítulo 12, verso 14, 1 Pedro capítulo 1, do verso 15 até o verso de número 16. Então, os efeitos na vida pessoal do crente avivado é, por consequência, a santidade. O crente avivado, ele busca a santidade e, como reação ou consequência, também se desvia ou se afasta do mal. Conclusão diz assim: nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Amém. Aqui nós encerramos a nossa lição e agora vamos fazer o questionário para você responder aqui nos comentários. Primeira pergunta: qual é o anseio do salmista? Segunda pergunta: o que o salmista afirma em Salmos 63, verso 5? Terceira pergunta: quais os elementos encontrados como modelo espiritual para o crente? Quarta pergunta: por que o crente avivado deve ler e estudar a Bíblia? Quinta e última pergunta: quais aspectos relevantes devem ser desenvolvidos em nossa vida pessoal? Deixe suas respostas aqui no comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Lembre-se da sua inscrição com ativação do sininho. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.